A paz, amados, eu sou o pastor Jefferson Santos e estou aqui para ministrar uma palavra de Deus para você. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 10. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 10, olha o que diz a Bíblia. E eu me arremessei sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. E eu tomei sobre ele a sua coroa e também o seu bracelete e o trouxe ao meu Senhor. Preste atenção que esse texto nada mais é do que as palavras proferidas por um homem amalequita. E esse amalequita, ele estava diante de Davi dando relatório de tudo que ele contemplou, de tudo que ele viu, da desgraça e da morte de muitos soldados israelitas. Isto está em 1 Samuel, capítulo de número 31, uma grande guerra que Israel enfrentou, e no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, uma desgraça aconteceu. O príncipe Jonatas, que era tão amado por Davi, morreu, e também o seu pai, que era o primeiro rei de Israel, Saul, morreu. Quando Davi soube disso, Davi deveria literalmente se alegrar, porque Saul, ele foi um opressor na sua vida espiritual. Ele foi um perseguidor da sua vida e literalmente queria destruí-lo e matá-lo, e quase que o fez em muitas oportunidades que teve. Só que quando Davi recebe a notícia da morte de Saul, o texto diz no capítulo 1, o versículo de número 11 e 12, que ele rasgou suas vestes, passou a jejuar e a chorar, lamentando a perca que Israel teve. E eu fiquei me perguntando por que Davi ele tem esse tipo de atitude em relação a alguém que tanto maltratou e tanto quis a sua destruição. É porque Davi literalmente entendeu que aqueles que se alegram com a desgraça do outro terão como colheita pessoas se alegrando com a sua própria desgraça. Quem muito se alegra com o fracasso dos outros vai fracassar e vai ver outros sorrindo do seu fracasso. O que Davi está dizendo é: eu não quero sobre mim a sentença de alguém que sorriu na morte do outro. Muito pelo contrário. Eu quero ser extremamente humano para revelar que eu sinto a dor do outro. Eu sinto a tristeza do outro. Quantas pessoas nós conhecemos, queridos, que infelizmente são pessoas que quando ouvem que alguém teve uma situação de desgraça, de miséria, de fracasso, de dor na sua vida, dão risadas, se alegram e simplesmente começam a dizer consigo: eu sabia que a casa dele ia cair. Nós temos inúmeras pessoas que agem assim, e essas pessoas o agem assim porque elas nem sabem que vão colher isso no amanhã, gente sorrindo da sua própria desgraça. O que Davi está nos ensinando, gente, é que nós devemos ser humanos a ponto de olhar para o outro e entender que o outro, com as suas limitações e fraquezas, ele pode passar por situações de dor, de tristeza e até de morte espiritual. E isso não pode gerar em nós alegria, muito pelo contrário. Tem que nos fazer termos compaixão dele e nos compadecermos da sua dor. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, no capítulo 1 de 2 Samuel, é que quando Saul morre e a notícia chega a Davi, daí para frente o ministério de Davi vai acontecer e Davi vai se empenhar em realizar. Gente, Davi havia perdido uma pessoa muito querida do seu coração, que era Jonatas. Um homem com quem ele fez aliança e que ele amava com o amor que ele tinha à sua própria alma. Na morte de Jonatas, ele literalmente estava se sentindo abatido, desanimado, desmotivado, porque era um amigo, era um companheiro, era quase que um irmão de sangue que ele estava perdendo. E ele simplesmente olha para si mesmo e poderia dizer assim: eu não vou avançar, eu não vou continuar, eu não vou cumprir a minha vocação. Quantas pessoas que eu conheço e já conheci, que se entregaram às situações da vida porque simplesmente perderam alguém que elas amavam, porque simplesmente se deixaram abater por uma perca, por uma dor, por uma tristeza que sofreram, porque alguém que elas tanto gostavam e queriam bem foi levado embora, ou porque simplesmente as abandonou.
E essas pessoas literalmente deixaram de cumprir a sua vocação e o seu ministério. E o Senhor, Ele vem nos ensinar através dessa palavra, é que Davi vai dar continuidade ao chamado e à obra, apesar da tristeza. A tristeza, a dor, as percas da vida, elas não podem fazer sombra sobre a nossa cabeça a ponto de nos fazer estar tão oprimido, a ponto de nos fazer estar tão machucado, a ponto de nos fazer estar tão abatidos, de modo que a gente não avance, não continue na missão que Deus nos deu. Eu quero dizer a você que o convite de Deus para você é: dê continuidade à sua chamada. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 12, que Jesus, ouvindo que João estava preso, resolveu ir para a Galileia, e na Galileia pregava o Evangelho. Presta atenção, João Batista, ele era primo de Jesus, e como primo de Jesus, ele estava preso e à beira da morte. Jesus deveria se entristecer pela ligação que havia entre os dois, porque João Batista foi enviado para preparar o caminho de Jesus, e Jesus estava simplesmente dizendo: eu não vou parar porque meu primo está preso, porque literalmente ele entendeu. Para uns o tempo está começando, para outros está terminando. Ou seja, o tempo de João Batista estava se findando, de modo que Jesus agora entende: eu preciso dar continuidade à minha vocação. Eu não posso estar preso a uma tristeza porque João está preso. Eu não posso estar preso a uma angústia porque João está para morrer. Muito pelo contrário, eu tenho que dar continuidade ao que ele começou. Sabe o que eu quero liberar sobre o seu coração nesta hora? Eu quero que você entenda que Deus lhe deu uma missão. Eu quero que você entenda que Deus lhe deu uma vocação, Deus lhe deu um chamado, Deus lhe deu algo para você realizar, e você tem que dar continuidade, exercer esse chamado, essa vocação, e fazer o que Deus determinou para que seja feito. Porque se assim não acontecer, você literalmente vai estar perdido diante da vocação que Deus tem com você. Então você precisa dar continuidade. Levante-se apesar da tristeza, levante-se apesar da angústia, levante-se apesar da dor que você está vivendo, levante-se apesar do abatimento e da humilhação que você está vivendo pela perca que você teve. Mas uma terceira lição que eu quero extrair desse texto, e quero aqui concluir, está no verso 10. É que o texto diz que este homem que estava diante de Davi perguntou a este homem, que trouxe todo o relatório da morte de Saul e de Jonatas, de onde ele havia vindo. E ele diz assim: eu sou Amalequita. Gente, esse Amalequita nada mais era do que um opositor de Israel, assim como todos os Amalequitas. Eles eram aqueles que podemos chamá-los de algozes dos israelitas, perseguidores dos israelitas, gente que queria a destruição e a desgraça dos israelitas. E o texto sagrado está trazendo uma revelação impressionante, que esse homem está diante de Davi, que era um israelita também, e dizendo para Davi: olha, Davi, eu quero simplesmente te dizer que eu vi Saul morrer. E Davi diz para ele: como é que você viu? Ele disse: eu passei. Saul estava quase para morrer, ele não havia morrido ainda, e ele me pediu para que o matasse. E o verso 10 diz assim: eu me lancei sobre ele e o matei. E aqui entra um ponto, gente. Por que é que esse Amalequita, ele mata Saul, e ele tem tanto prazer em contar isso? Como opositor e perseguidor de Israel, o que ele está dizendo é: eu prevaleci pela primeira vez contra um homem de Israel. Porque todas as batalhas dos Amalequitas contra o povo de Israel, eles não conseguiam prevalecer. Porque Deus havia dito que eles não prevaleceriam contra Israel. E é interessante que esse homem está se sentindo por cima por ter matado Saul, e está dizendo assim: eu matei, e agora estou contando com alegria para mostrar que os israelitas, eles não são nada diante dos Amalequitas. E Davi está olhando para ele e dizendo algo interessante. Davi está olhando para ele dizendo algo impressionante. Olha, você não teve temor, está no verso 16, de ter matado o ungido do Senhor?
você também morrerá. O que é que Davi está dizendo? Você venceu a batalha com um israelita, mas você vai perecer pelas mãos de outro israelita. Agora, o que eu acho interessante no versículo de número 10 do capítulo 1, é que esse homem diz o real motivo porque é que ele literalmente matou Saul. Primeiro, ele diz assim no verso 10: eu matei porque eu compreendi que ele não viveria depois da queda. Eu matei porque compreendi que ele não se levantaria depois da queda. Eu matei porque compreendi que a história dele não continuaria depois da queda. O sentimento que esse homem tem é: caiu, falhou, errou, foi ferido, machucado no meio da guerra e da batalha, nunca mais se levanta, nunca mais se ergue. A história terminou, a história acabou. Uma segunda coisa interessante que esse homem diz é: eu matei e o matei porque queria a coroa que ele tinha sobre a cabeça. Terceiro, ele diz assim: eu matei porque literalmente queria tomar das mãos dele o bracelete que ele tinha. Gente, preste atenção. Existem três coisas impressionantes aqui, e são 3 lições maravilhosas. O inimigo está olhando para você e dizendo assim: toda a força que você colocar para se erguer da situação que você está não vai adiantar. O seu fim é a morte e você não tem possibilidade de se erguer depois dessa queda. Segundo, o inimigo está dizendo: você tem uma honra que eu quero, a coroa. Terceiro, o inimigo está dizendo: você tem um bracelete que representa a aliança que eu quero. Ou seja, esse homem, ao matar Saul, estava dizendo a Saul literalmente: eu estou acabando com a sua vida porque eu não quero que você continue. Eu estou acabando com a sua vida porque eu não quero que você seja honrado. E terceiro, eu estou acabando com a sua vida porque eu não quero que você continue em aliança com Deus. Esse é o grande objetivo de Satanás. Jesus disse que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E o objetivo de Satanás é quebrar a aliança que temos com Deus, atrapalhar a aliança e a intimidade que nós temos com o Senhor. O desejo de Satanás é acabar com a honra que Deus tem nos dado. E o desejo de Satanás é literalmente nos impedir de nos levantarmos no meio das quedas, no meio das fraquezas, no meio das falhas da vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Aqueles que pensam que a sua história não vai continuar, verão a sua história continuando. Aqueles que pensam que serão capazes de literalmente anular a força da aliança e do pacto que você tem com Deus, essas pessoas literalmente, elas verão essa aliança se estreitar mais ainda sua com o Senhor. Essas pessoas que de repente estão dizendo assim: eu não quero vê-lo honrado, e a honra na vida dele acabou, elas verão Deus te honrando muito mais do que no começo. Por quê? Porque existe uma glória para quem tem promessa antes do chamado. Existe uma glória para quem tem promessa durante o chamado. Existe uma glória para quem tem promessa depois que essa pessoa que teve o chamado morreu. Eu quero dizer a você que a sua história se eterniza, de modo que ninguém anula, ninguém apaga, ninguém simplesmente impede. O que Deus começou com você, Deus vai continuar com você. O que Deus terminou com você, o que Deus simplesmente estabeleceu para você, Deus vai concretizar. O que Deus simplesmente determinou para a sua vida acontecerá e ninguém invalidará. Esta é a palavra que eu deixo ao seu coração, no nome de Jesus. Prepare-se para viver o melhor tempo da sua história, da sua vida e do seu chamado. Agora, guarde, zele e cuide do bracelete e da coroa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.